primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é falado na linguagem de um soberano a um servo. Não pode haver lealdade dupla quando se trata de servir a Yahvé. Ao ordenar a lealdade única, Deus não apenas afirma que é superior a outros deuses, nem mesmo nas pragas ele demonstra simplesmente que é mais forte que outros deuses. Deus declara que eles não existem. Eles nada mais são do que a vã imaginação de uma mente obscurecida. A primeira palavra é mais do que uma proibição de adorar a deuses menores. É um convite à realidade. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há outro Deus. Isaías 45:5. Por que Israel não deveria adorar outros deuses diante de Deus? Porque não há outros deuses. Talvez isso pareça óbvio. Deus acabou de derrotar o maior inimigo do seu povo e envergonhar seus deuses inexistentes. Mas a verdade de que há apenas um Deus a ser adorado deve se estabelecer-se profundamente nas entranhas do povo de Israel, pois Deus trouxe seus filhos vitoriosos para fora do Egito com o propósito de conduzi-lo em vitória para dentro da Canaã politeísta. Pois Deus trouxe seus filhos vitoriosos para fora do Egito, com o propósito de conduzi-lo em vitória para dentro da Canaã politeísta. Depois de 400 anos no Egito, o politeísmo seria mais familiar a Israel do que o monoteísmo que o primeiro mandamento expressa. Parecia mais natural do que a adoração singular que Deus ordena, da mesma forma que o pecado costuma ser em comparação à justiça. A terra do outro lado do Jordão acena com confortável familiaridade da adoração a muitos deuses. A probabilidade de Israel retornar ao que lhe soa familiar é alta. O chamado ao monoteísmo não seria uma ideia nova para Israel aos pés de Sinai. O relato da criação em Gênesis 1 contém a ordem implícita de adorar somente a Deus. Assim como as 10 pragas, os 6 dias da criação são propositalmente redigidos para derrubar qualquer noção de adoração a sol, a lua, as estrelas, terra, mar, céu, plantas, animais ou humanos. Todos os céus e toda a terra são mostrados como derivados, dependentes e a serviço do Deus sem origem, que sem esforço os chama à existência. Mas o povo de Deus esquece isso rapidamente. Já no capítulo 35 de Gênesis, encontramos um relato de advertência de adoração dividida entre os filhos de Deus. Parece que entre seu exílio em Padã-Arã e o seu retorno a Betel, Jacó e sua família haviam levado alguns ídolos domésticos clandestinos em seus Jacó e sua família haviam levado alguns ídolos domésticos clandestinos em seus alforjes. Jacó e sua família deviam ter levado alguns ídolos domésticos clandestinos em Jacó e sua família haviam levado alguns ídolos domésticos clandestinos em seus alforjes. Jacó e sua família haviam levado alguns ídolos domésticos clandestinos em seus alforjes. Embora Deus não tenha ordenado explicitamente isso, Jacó sabe que os ídolos devem ser retirados. Então disse Jacó à sua família e a todos que Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Gênesis 35, 2 e 3. A presença
A presença de ídolos entre a família de Jacó aponta para o funcionamento de uma mentalidade do tipo uma coisa e outra. Sim, serviremos a Yahvé, mas também, por precaução, oferecemos devoção a esses outros deuses. Lealdade dupla. Você se identifica com isso? Essa mentalidade se esconde na bagagem dos crentes nos dias de hoje, assim como na família de Jacó há 3.000 anos. Trata-se de uma expressão antiga da referência de Tiago 1,8 a uma mente dividida. A mente dividida ocorre não porque tenhamos substituído Deus por um ídolo, mas porque adicionamos um ídolo ao nosso monoteão. A mente dividida ocorre não porque tenhamos substituído Deus por um ídolo, mas porque adicionamos um ídolo ao nosso monoteão, para que ele se torne um politeão. Ao longo da história de Israel, o refrão que se repetirá sobre a idolatria não é que ele tenha cessado a adoração a Deus. Ao longo da história de Israel, o refrão que se repetirá sobre a idolatria não é que ele tenha cessado a adoração a Deus totalmente, mas que cessou a adoração a Deus somente.